Oi, eu sou o Maicon. My name is John. Eu sou o João e nós somos os apresentadores do podcast Follow Pepperoni. E hoje nós temos um convidado especialíssimo aí, um grande amigo meu, cara, inclusive colega de banda, né? Colega de trabalho. Já fizemos alguns quilômetros de estrada juntos aí, né? O grande Rodrigo Brits, músico, professor de música, né? Guitarrista, pianista, professor de piano, principalmente, né? Um instrumento. Trabalha mais com piano, né, Rodrigo? Dizem que sim, cara. Dizem que É. sim. Então, o tema que ele vai trazer para a gente debater hoje está relacionado diretamente à questão da pandemia, que é como o professor de música teve que se virar para dar aulas, né? Os desafios que o professor encara a preparar uma aula online, qual a diferença, né, de uma aula online para uma aula presencial e toda essa questão. Então, sem mais delongas, deixar o nosso ilustre convidado se apresentar e falar um pouco sobre sua trajetória aí. Tá contigo aí, Diego. Salve, galera. Prazer aí, Maicon. Conhecê-lo Prazer. oficialmente Prazer em você. online, né? Agora estamos Jones, comendo online. exato. Johnny, sempre um prazer revê-lo e muito massa estar participando do projeto. Fiquei muito feliz, lisonjeado pelo convite. E, cara, eu vou começar falando, então, contextualizando um pouco antes mesmo da gente entrar no online, até da brincadeira que você fez aí do negócio, né, do guitarrista e pianista, cara, porque eu sempre vi, quando eu me intrometi nessa da música, né, eu sempre comecei com a guitarra, mas eu vi que, tipo, chegou em um determinado momento, assim, que eu falei, cara, para viver do lance, eu vou ter que começar a dar aula, né? Isso foi ali mais ou menos pelo quarto ano que eu tocava. Aquela coisa do cara ficar na guitarra dentro do quarto tocando sem parar ali, querendo ser o mouse, né? Querendo ser o vai e tudo mais. Aí chega uma hora que te dá um soco na cara que tu vê. Pô, cara, não é bem por aí, né? O cara é ele e eu sou eu e eu vou ter que me virar da minha maneira, né? E aí, então, quando eu comecei, então, foram 4 anos estudando guitarra, assim, loucaço, lunático dentro do parque, tocando 8, 10 horas por dia ali. E aí eu falei, cara, agora eu vou ter que profissionalizar talvez esse negócio. Comecei com algumas aulinhas assim, tá? Depois de uns 4 anos, assim, só para explicar onde é que começou essa história da divisão, né? Do negócio. Guitarra, assim, ver como veio do negócio popular. Não tô querendo desmerecer, não é isso, porque eu sou primeiro, eu sou guitarrista. Mas entende? A questão de ler partitura, né? Tem até a piadinha, né? De colocar partitura na frente do guitarra e o guitarra sair correndo, né, cara? Então eu vi esse. Eu não, eu não. E daí eu tentei começar a levar 50-50 e esse período demorou, né? Claro, eu tinha 4 anos a mais de experiência na guitarra, né? E foi em 2017, né, cara? Então, assim que eu virei a chave total, que foi quando eu entrei pro bacharelado, né? Já fazia uns 7 para 8 anos que eu estava estudando piano, e quando eu entrei pro bacharelado, a guitarra começou a ficar meio de lado a parte de estudo, mas em contrapartida foi quando a gente montou a banda, né? Então, todo aquele estudo de guitarra prévio foi para o palco, né? 17, 18, 19, 20, ali com a banda, né? A parada. E exatamente, né? O tempo de estudo saiu da guitarra e foi para o piano, né? E aí chegamos onde estou agora, né? Que foi exatamente isso aí que o João falou, né? Que hoje eu estou mais atuante como professor de piano do que como professor de guitarra e violão, né? Violão eu tenho vários alunos, guitarra, cara, assim, a escassez de alunos de guitarra foi um negócio meio estranho, assim, para mim. Eu tô me sentindo ainda um pouco estranho. Eu devo estar com uns 2 alunos de guitarra, uns 4, 5 de violão, e assim o resto, sei lá, 300 alunos de, claro que eu exagerando, mas o resto todos de piano, né? E eu posso fazer um adendo aí, Rodrigo? Massa. Posso fazer um adendo? Eu também, né? Eu dou aula faz uns anos, faz uma década e meia que eu dou aula, né? E realmente, guitarristas, assim, acho que o único lugar que eu dei aula pra mais de um guitarrista foi quando tinha a escola lá em Cachoeira do Sul. Né? Quando nós tínhamos a escola junto com o Jader. Né? Provavelmente tu deve conhecer o Jader Escolto. Foi quando nós
O Jader foi meu professor, daí a gente passou um tempo, a gente foi sócio de uma escola de música lá, né, a Renascença, e foi onde eu dei mais aulas para guitarristas de verdade, né? E Bons tempos. quando tu falasse em como é escasso, realmente é escasso. E o porquê disso a gente sabe, né? Porque é mais fácil pegar um violãozinho lá ou um teclado, que o som já sai na hora e é muito mais barato do que uma guitarra, né? Hoje em dia. Guitarra mais ou menos. E a gente sabe porque é isso aí, cara. Precisa de um amplificador, né? Pelo menos pra sair o som da guitarra. Então já é mais uma coisa pra se comprar. Então acaba sendo muito mais caro ter uma guitarra do que um teclado, né, cara? Porque o som sai na hora ali e é eletrônico, né? Então é legal de explicar isso para as pessoas por quê, né, o Rodrigo? Porque, e nem se fala em bateria, né, cara? Bateria é o pior ainda, né? Mas pode dar. Eu vou sair, vou chorar um pouco aqui agora. Cara, eu coloco isso como a guitarra também saindo desse mainstream, assim, saindo do foco, da atenção, daquela coisa da banda de rock e aquele negócio que a gente tinha, assim, né, anos 60, 70, 80, até 90, né, dos anos 2000 pra frente, ela foi realmente perdendo, pelo menos na minha visão, né, cara, essa coisa, assim, daquele Guitar Hero, daquela coisa, sabe? Então, isso aí também vem a calhar. Eu lembro ali, inclusive, no colégio que eu trabalhava agora antes da paralisação de guitarra e tal, e quando eu falava que o número de guitarra era menor, né, e o número de teclado e piano era maior, a galera até assim se assustava, né, mas é bem a realidade, pelo menos que eu vivo, cara, desde comecei em 2014 ali com isso, né, com essas aulas de piano e teclado, e desde sempre ali, um número maior de teclado e piano do que de guitarra e violão. Enfim, agora entrando então, né, na questão do online aí, né, cara? Sim. A gente tá nessa. Tudo começou, então a gente tá completando um ano, né? Um ano aí nessa lida já, né? Desde março do ano passado, agora um ano e um e meio menos aí, né? E eu fui, o negócio foi passar para online, começou toda a história, né, a conversa. Eu fiquei meio receoso, assim, eu era do time que, tipo, mas não vai dar certo, mas não sei o quê. E, cara, o negócio aí que foi passando, né, por essa fase. Rodrigo, a pergunta é a seguinte. Tu tinha uma familiaridade com esse lance da internet, sim, de ter que distribuir aula, de ter que falar na internet. Claro, o cara vai lá e posta um negócio no Facebook, no Instagram, né? O cara vai lá e faz uma coisa no YouTube e tal, mas esse negócio de antes, né? Tu tinha esse lance, tu conhecia, tu sabia como fazer, ou tu nem te passava pela cabeça de ter que fazer esse tipo de coisa algum dia? Cara, então, primeiramente eu sou um zero à esquerda na tecnologia, assim, total, cara, total. Eu não tenho canal do YouTube, o Johnny tá junto comigo, eu tô ligado. Eu não tenho Facebook, eu tenho Instagram porque a galera da banda chegou assim comigo e me colocou contra a parede e falou assim, ó, tu vai fazer um Instagram pra ajudar, sabe? Então eu só fiz na obrigação, o João tá ligado, inclusive. Digo, peraí, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho. Tu aprendeu bem rapidinho a fazer uns stories bonitinhos, né, cara? Daí, né? Aí o cara, né? Enfim, cara, segue aí. Exato. Aí quando o cara precisa se puxar, o cara se puxa. Mas assim, cara, então pra mim, assim, foi tipo chegar e socão na cara, assim, sabe? Tipo, e vira aí agora, né, cara? Inclusive, por isso que eu tava falando, assim, que eu fui um pouco receoso, porque eu sempre fui essa coisa mais do cara a cara, de pegar ali, sentar com o professor na frente, né? Ver o movimento, ter essa troca, né, pessoal da coisa, né? E aí, o que eu fiz, né, cara? Quando eu me vi nessa aí, eu falei, cara, agora, né, a água bateu ali, vamos fazer, né? E aí, o que eu fiz? Eu padronizei, então, o domingo pro domingo da organização. Então, o que eu faço? Eu abro a lista de todos os alunos da semana que eu tenho, né, os particulares e os dos colégios,
E ali eu vou organizando, abro e-mail para todo, peguei o e-mail de todo mundo, né? A coisa do Zoom, quando o cara utiliza o Zoom, né? Uhum. Alguns ficam pelo WhatsApp mesmo, a gente acaba fazendo ali e tal. Mas a questão da organização ficou da seguinte maneira, eu separo os PDFs, como são alunos de piano, e o piano que eu ensino, ele é bem estrito, erudito, vamos dizer assim, né? Bem classicista o negócio, né? Ele é todo através da leitura, desde a primeira aula, independente se o cara está no 5º, 6º ano ali de estudo, ele só vai evoluindo através da leitura, né? Claro, o cara vai estudando o ouvido e tudo mais, mas assim é especificamente, né? Através da leitura. Então, aí eu divido os PDFs para o aluno X, para o Y ali e tal, e aí envio, né? Aí ele se responsabiliza durante a semana ali de... eu gosto de ter o negócio impresso. Então, o cara imprime. Eu tenho o meu tablet. Você te vira lá no teu tablet para ver, né? E aí, cada aluno também foi se adequando da sua maneira. Não tem impressora, fica ruim, né, para ir. Cara, vê ali no PC mesmo, sei lá, né? Abre o Note ali, coloca do lado. A gente foi se virando, né? Cada um na sua maneira. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a questão, porque aí o que aconteceu? Eu continuo, né, com alguns alunos de violão, ali, como eu falei, alguns de guitarra, e eu senti uma diferença, cara, extraordinária, assim, de facilidade para dar as aulas de piano ao invés das de guitarra. Tipo assim, o piano muito mais fácil e a guitarra muito complicado, assim, muito complicado. Sabe? Porque tu tem toda uma questão... eu até brinco, de novo, né? Não é por falar mal, assim, né? Tipo, mas a questão do cara do violão, você tá, de certa forma, o aluno tá sendo um macaquinho teu. Ele tá copiando, né? É visual, né, mano? É visual. Isso. Totalmente visual. Então é esse que é assim, que o polegar tá lá em cima, que você fez a pegar. É outro shape de mão, que a mão vai mais aberta. Então ele precisa muito disso. E às vezes tem alguns detalhes até da conexão, assim, né? Tá meio chatinha aquele dia, fica meio complicado, né? Sim, e no piano, cara, se eu quiser dar uma aula de piano sem estar no piano, eu consigo muito facilmente. Porque se eu tiver com a partitura, eu falo, cara, compasso 12, sistema 4, corre lá, aquele si bemol lá que tu não resolveu. O cara vai lá, contou, ele sabe onde é que tá o si bemol ali, acabou a história, sabe? Sim, resolve. O som tá pronto, então ele apertou o si bemol, saiu o si bemol, né, cara? A questão dos instrumentos, a gente fala instrumentos de cordas, que é diferente de orquestra, né? Só fazer igual um professor meu de piano falava lá, né, que eu estudava, ele falava assim, pra mim não é instrumento de cordas uma orquestra, é instrumento de arco, né, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, devia ser instrumento de arco, mas enfim, instrumento de corda é violão pra mim, e eu concordo com ele. Instrumentos de corda, cara, já é difícil fazer uma pestana, começa por aí, né, Rodrigo? Já começa por aí, como é que tu vai dar aula pra um cara que mal consegue fazer uma pestana? O cara vai perder uma semana só pra aprender a fazer uma pestana. No piano, tu fala dó. Vamos fazer a tríade. Faz a perninha de galinha. Pô, 3 dedinhos ali, só, né? Vai fazer isso numa guitarra, no violão, mano. Não tem como. Por isso que o violão realmente, eu concordo que é mais difícil dar aula de violão e de guitarra online do que de piano, né? Ou até... Cara, eu também dou aula de violino, né? E eu tenho também muito mais alunos de violino, às vezes, do que o próprio violão e guitarra, né? Então, de violino também é a mesma coisa. O cara não sabe nem agarrar o violino. Ele vai sair lendo. Na primeira aula ele já tá lendo. É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Eu concordo contigo no que tu disse aí, né? Só pra fazer um adendo, né? Pra ver outros olhares, né? De educadores, vamos dizer assim. A gente tá falando de educadores aqui, né? E eu engatando uma pergunta agora. Se o João não tem nada pra falar, eu já vou engatar uma pergunta já. Não, engata aí, depois eu falo. Vai, tá. Mete bronca. Rodrigo, me fala uma coisa. Quais são os prós e quais são os contras da aula presencial e depois faz da aula online? Tu vai falar isso no futuro ou não? Cara, então, um pró, agora falando eu aluno, tá? Eu me colocando no lugar de aluno, então, falando de ir para aula, né? Como eu tô fazendo bacharelado ali, piano, né?
Aham. Tu chega em um certo nível de conhecimento, às vezes, e você vai buscar na aula um quesinho, uma frase que o teu professor falou naquele dia te fez a diferença para a semana, para o mês, né, para o semestre, quem sabe, né? Bem assim. Bem assim. Aí o que acontece? Para mim, eu confesso, cara, que as minhas aulas de piano, entre eu ter os 40 minutinhos lá de pegar o bus, ir para a universidade, ter os 50 minutos de aula e ter de novo a volta, a questão de pagar passagem, a questão de locomoção e tal, né? Isso aqui, para mim, foi um pró, assim, foi uma coisa legal, sabe, que o online teve. Porque eu tô aqui com o meu pianinho, o professor tá lá com o pianinho dele, se precisar tocar alguma coisa também, e a gente tá aqui nessa coisa, quase que intelectual do negócio, sabe, assim, tipo, e aí ele aponta, pô, cara, bem isso, o compasso tal lá, o rubato, lararirarará, né, faz assim, faz assim, ok, vou fazer assim, assado, né. E aí o contra, cara, é uma coisa que eu comecei o papo lá antes falando, eu sou muito assim do tato, do tipo, mano, e aí, sabe? A coisa do pessoal mesmo, né? De aí tu chegar na aula e de vez em quando tu tá na aula e tu tomar um mate com o teu professor e aí tu falar da vida, sabe? Tu não ter só os 50 minutos da aula ali, de repente tu fazer 15 que tu tá falando da morte da Bezerra, né, cara? E aquilo ali te fez tão bem quanto, sabe? Essa coisa que a gente tem de humano, né? Sim, Essa sim. coisa É a música humanizada que eles falam, não é uma música mecanizada, é a música humanizada. perfeita. E só pra. Eu sempre vou fazer algum adendo, né? E tu falando isso, é interessante, né? Esses dois lances eu também já tinha comentado. Uma coisa que o cara não paga passagem, o aluno também não se locomove, né? Que é o ponto positivo. E o ponto negativo é que tu não tem essas aulas terapêuticas, né? Pra adicionar, né? Pra tu ter ideia, eu vou fazer a outra adendo agora nisso aqui, cara, sobre terapia. A minha fisioterapeuta, eu tô com um problema de tendinite, assim, a full, sabe? Faz 1 ano e meio. A minha terapeuta, cara, pelo fato de obviamente, precisar levar o seu corpo até ela para ela tratar, né? Aí, aquela sessãozinha semanal de 1 hora, 1h15, ali, 1h20, cara, ela conhece toda a minha vida, sabe? Em 6 meses de sessão, porque aí você vai lá, você joga tudo, né? Que você não teve, agora que você não tá tendo de contato, né? Então, é bem isso, cara, bem essa parte, esse contra aí pesa bastante, né? Todo mundo tá vivendo esse contra em todos os, né? Todos os pontos. Verdade. E fala agora um pouquinho tu falou agora da parte, né? Da parte física, né? Locomover o teu corpo. E agora, como é que é esse contraponto da parte online? Quais são os prós e contras? Cara, uma coisa boa foi a economia que eu tive de imprimir coisas. Isso com certeza. A questão de ficar imprimindo para todo mundo, né? Partitura, poxa, porque daí tipo, tu imagina, cara, sei lá, vou chutar aí. Quando o colégio ali estava funcionando, eu estava, sei lá, com 60 alunos, cara, eu acho. E então era uma papelada pra galera, né? E aí, por exemplo, eu tava, né, de vez em quando ia, por exemplo, ontem aconteceu, eu imprimi para um aluno, eu tive que ir até o centro ali para imprimir as partituras e só para um aluno foram 7 folhas, né? Então, assim, aí o cara tá online, mandou as 7 folhas lá pro cara, o cara se responsabiliza, assim, né, e tal. E a parte de pró também foi uma questão, eu tava até conversando com o João, que tu te obriga a aprender, né, cara? Tu tem que fazer assim. Então, essa parte ali que eu falei, que eu era o 0, agora é ainda um 0, mas 0, alguma coisa, sabe? Sim. Isso que na marra ali, né, na lida, não, vai ter que fazer, né, cara? Ninguém vai fazer pra ti se tu não aprender. Quer continuar dando aula, meu amigo? Então, te vira de te organizar. Exato. E aí, então... É uma coisa, esse negócio do virtual, ele criou um hábito muito bom para mim, que foi essa organização. Hoje, o meu domingo à tarde, logo depois do café da manhã, depois do almoço, no máximo, assim, eu tiro aquelas 2 horinhas ali sagradas para organizar para a semana. Cara, só isso foi um pró para minha vida, assim, gigante, porque aí, cara, aí tu vive o resto da semana sabendo que tá anotadinho ali no Excel do PC, lá o aluno tal vai ter essa aula tal,
chegou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá, o dia que tu for dar aula para ele, tá lá organizado. Tu só vai lá, cata, esse aqui era isso aqui, passa aí e vai pro cara. Sim. Então, esse sentido foi muito bom, né? Sentido organizacional, eita palavrinha. Esse sentido aí, ele é muito. Ele veio muito à tona, né? Acho que para todas as pessoas, cara, porque tu sai no momento que tu tem que se locomover, né, pro teu trabalho. Não precisa ser só dar aula, né? Para todos os trabalhos, em todos os âmbitos. Tu tem que se locomover. E hoje a gente descobre que o home office é muito mais saudável pro teu trabalho e pra tua produtividade, né? Porque tu vai se preparar, tu tá em casa, eu posso pegar e fazer meu chazinho, tomar aqui, né? Eu posso dar minha aula, eu vou produzir. Talvez em 5 horas eu fazia num trabalho, eu faço em 2 em casa, né? Então é a mesma coisa que a gente tá falando das aulas agora, né? E o Rodrigo agora, como bem falou aí, se organiza muito mais. Hoje tu não vende mais tempo, tu aproveita mais teu tempo. Tu vendia 3 horas, uma para se locomover até a casa do aluno, uma para dar aula e outra para voltar para casa. E hoje tu faz tudo isso em 1 hora, né? Então, é essa visão que a gente quer trazer aqui da questão que a gente está conversando com o Rodrigo, das diferenças de ter uma educação in loco, né? E a diferença de ter uma educação online, vamos falar assim, seria EAD, né? Uma EAD, vamos dizer assim. Então, olha só um assunto que dá para falar de muita coisa, né? No primeiro vídeo do Fallen Pepperoni, a gente falou com o educador, o Lorival. A gente acaba falando sempre... A gente acaba falando de educação em quase todos os vídeos, né? É impossível a gente viver sem falar de educação. Não precisa ser educação só, educação escolar, educação normal, mas aqui a gente tá falando de uma educação de talento, né? Educação de desenvolvimento humano, né? Tem uma questão que agora que tu comentou do nosso papo com o Lorival, que vem de encontro à questão do acesso, né? Tanto a meios para tu conseguir ter essa educação online, né? Porque muitas vezes, puxando para uma experiência que eu tive numa escola, que era um projeto da UPF, que o Digo sabe, né? Eu acho que eu já comentei que era vinculado ali eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que foi numa escola lá no Adelino e tal, que eu dei aula de percussão e bateria para um pessoal lá. Foi por 1 ano. Que aí depois o projeto mudou de diretoria e cortaram, para variar essas coisas, né? Elas são efêmeras, né? Mas aí eu fico imaginando, até tinha um gurizinho que tocava muito bem bateria, o Gabriel, o nome dele, lembro dele até hoje. E levava muito jeito, assim, ele adorava, assim, as aulas dele. Só que era todo um pessoal com poder aquisitivo menor, né? Então, hoje em dia, sem tu ter como dar aulas presenciais e às vezes sem esses projetos, a gente perde muito, né? Muitas pessoas perdem uma oportunidade de estar estudando, né? Porque a aula online é para quem tem internet, para quem tem um tablet, para quem tem um note, para quem tem um celular, né? Que tem uma internet boa, principalmente, né? Internet boa, exato. Para a gente estar fazendo, por exemplo, isso aqui agora, né? A gente, queira ou não, precisa de uma internet boa e acaba sendo um privilégio, né? Exato. Então tem toda essa questão, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa que aproxima e muito para quem tem, acaba distanciando, é paradoxal, né? Paradoxal. Que distancia muito, né, também. Quem não tem acesso ao negócio. É apenas uma reflexão, não é nem uma pergunta, né? Mas é uma coisa que mas faz sentido. chama atenção, né? Perfeito. Eu vou pegar um gancho aí que tu falou. Isso, assim, segue. Em um dos colégios que eu ainda estou vinculado, que eu tenho a carteirinha assinada, aquela história toda ali, né, que eu sou professor de música aí, eu dava aulas em grupo, né? Então, eram grupinhos de violão, 2, 3 de guitarra, 2 de teclado, era 2 pianos, 2 teclados, né? E aí, como era a turminha assim em grupo, cara, a gente não conseguiu continuar, cara. Eu tô exatamente, literalmente 1 ano sem nenhum contato com esses meus alunos. Todos pararam, todos especificamente, né? Porque não... Sabe, como é que eu vou... Eu fiquei meio sem saber o que fazer assim, né? Como é que eu vou fazer um plano ali para
Cara, a gente tava comentando, já é difícil para dar um de violão, um de guitarra pro cara fazer ritmado junto de... Agora tu imagina um grupinho de 6, que era o que eu tinha lá, como é que eu vou colocar 6 camaradinhas que estão aprendendo o Ré maior lá e não consegue tirar som do negócio? Cara, sabe? Então a gente ficou de mão atada nesse sentido. Porque tu falou ali na questão, né, de acabou esses grupinhos, essas aulas, né? Que o cara se locomovia até lá na comunidade e tal. Cara, isso é uma pena, isso é uma baita. E já que a gente tá aqui, né, o nosso podcast é para indagar coisas, né, é para trazer essa vontade de como que isso acontecia, como que isso acontece. Mas a pergunta é, como é que a gente vai resolver isso? Nós três somos educadores aqui. Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai ajudar essas pessoas que não têm acesso à internet lá, que não pode ir nesses grupos, que talvez ela era o único momento feliz da semana dela, talvez. Eu já passei por isso, eu dei muita aula, já dei muita aula na minha vida em projeto social. E eu sei que aquele momento é especial para ela. Talvez, vamos falar aqui agora um pouco mais, nós temos bastante tempo ainda, né, Rodrigo? Tu também deve saber, o João também sabe, que às vezes essas crianças que vão nesses projetos acabam, o momento que elas estão indo ali é um momento que talvez ela saia de casa e tenha talvez um lanche, talvez tenha alguém para conversar, talvez tenha alguém para dar algum conselho, talvez tenha alguém para ajudar ela em algum problema que ela tá tendo dentro de casa. Cara, é muito verdade. mais complexo essa coisa do que simplesmente dar uma aula de música, né, Rodrigo? Cara, perfeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos em uma instituição que trabalhava, assim, né, com pessoas mais carentes, assim, e tal, né? E era bem isso, cara. Às vezes chegava a esse ponto mesmo, da galera chegar ali para ter o que comer, literalmente, assim, né? Não ter o que comer em casa e vir ali e ter um amparo de ele vir ali contar alguma coisa e o professor tá ali e, poxa vida, tá me ensinando um instrumento, que mágico, né? E aí tinha aula de dança e aí ela se sentia, né, viva, né, cara, esquecia tudo aquilo mesmo, né, que tava vivendo lá na comunidade, ali, né, dentro da casa, enfim, várias situações que a gente sabe, não precisa falar. Sim. E aí vinha ali e vivenciava uma coisa, um sonho, uma utopia, assim, né, o negócio, né, naquele momento em que tava. E fica a pergunta, né, no ar, né, até para quem tá assistindo aí, deixa aí nos comentários, né, quais são suas ideias para resolver essas coisas? Deixa aí, vamos construir ideias. A gente tá aqui para isso. O podcast, ele é feito para isso. É pra gente conversar, não é nós entrevistar alguém e vocês que estão assistindo não falar nada. Não, tem que falar, sim, tem que deixar a ideia. Vai que a tua ideia resolve. A gente não sabe, é melhor, a gente tem 3 cabeças aqui, mas é melhor ter 1000 cabeças embaixo falando ideias, né, nos comentários, do que nós 3 aqui só. É assim que a gente monta, que a gente cresce, cara. Não a gente não cresce sozinho. A gente tem que resolver as coisas juntos. A gente sempre fala assim, pra mim não existe problema, pra mim existe solução, cara. Quando tem um problema, não, é solução. Vamos resolver. Pra todo problema existe, né, cara? Se é problema, tem a solução, né? É aquela velha história, né? É tudo uma grande construção, na verdade, né? Exatamente. Do coletivo, né? E só pra lembrar, galera, se deixar o comentário, já deixa o like e se inscreve no canal, tá? É pra se inscrever, sim, é pra acompanhar, pra deixar o sininho. Eu tinha um sininho aqui, cara, eu tenho que achar onde é que tá. Eu vou começar a usar isso, cara. Não, Rodrigão, eu sei que o Rodrigão também tem a live dele lá, já vamos começar a deixar uns contatos aqui. Fala agora das partes sociais, Rodrigão, pra gente começar a caminhar pra um finzinho do nosso podcast aqui. Já deixa aí adiantado, né, quando tu faz live, que dia tu faz live, enfim, tá aberto pra te falar, te anunciar. Merchan da banda. Cara, não, o meu merchan aqui vai ser totalmente pra banda, né? Não sei se dá pra ver legal aí. Dá. Você podia ter botado a camiseta da banda também, cara. Que rateado. Quando quiser com o Josi, eu vou botar. Beleza, então a Desert Sons aí, galera, quem quiser acompanhar o trabalho, o meu trabalho artístico, assim, em todas as questões midiáticas, está totalmente envolvido com essa bela banda aqui, com o meu nobre amigo das conduções baterísticas aí. Então, é isso aí, cara. Fica pra quem curtir aí, curte tudo de vocês. Eu curti demais, cara, esse bate-papo que a gente fez aqui. Ô, Rodrigo, qual é o teu Instagram, Rodrigo? Qual é o teu Instagram? É Digo Brits, cara. Digo Brits.
Live todas as quarta-feiras. Quem faz a live é o Josias do vocal. Ah, José, tá. Na quarta-feira Mas de digo noite. que ele vai começar a fazer. Mas já na deixa quinta, também, né? já fala aí qual é o dia. Exato, faço merchan pro Josi. Na quarta-feira, enquanto ele tá aqui no outro quarto ao lado fazendo a live, eu tô fazendo contraponto modal. É isso aí, ó. A gente vai fazer uma live com o Jos, daí ele faz o merchan mais certinho. Eu achei que Graças a era. Deus eu não tô fazendo mais isso. Mas eu entendo a tua doença, eu sei como é que é. Enfim. E. Rodrigão, agora pra gente dando um finalzinho aí, que o papo é muito bom, né, cara? A gente pode ficar conversando horas e horas aqui. Infelizmente tem um tempo limitado, né? Sensacional. Me fala agora, a pergunta que eu sempre vou fazer pra todos os convidados é assim, cara, o que que tu espera e o que tu deseja pra esse momento que tu tá vivendo, de dando a aula online? O que o Rodrigo deseja pro futuro? O que ele quer com as aulas online? Ou ele não quer mais aulas online? Enfim, o que tu deseja pra música, como professor? Cara, então, isso aí abriu um novo... Falando especificamente, né, então, da online, assim, isso abriu um novo horizonte para mim. Eu tô dando aulas para amigos meus de infância, eu sou de Santa Catarina, e os caras estão podendo, tipo assim, eles queriam fazer aula comigo e faziam aula só quando eu ia para lá. Olha que doideira, né, cara? Como assim que isso não acontecia antes, cara? Eles esperavam eu ir para lá a cada 3, 4 meses, marcavam as aulas comigo e aí passava esse tempo de novo. Cara, agora eu tô dando aula para uns 3 amigos meus de lá, da minha cidade natal, online, semanal. Como assim que você não fazia isso antes? Quer dizer, cara, isso vai perdurar pra minha vida. Cara, eu tô dando, olha que doideira, eu tô dando aula de ukulele pra uma guria da Irlanda, cara. Quando que eu imaginei... Me contou isso, Digo. Que viagem, né, cara? Eu ia dar aula pra uma guria da Irlanda lá. Não sei. Eu ukulele ainda, né? Pô, que viagem. Okay. Então, assim, cara, tipo... assim, abriu um novo horizonte total, né? E vou conseguir, com certeza, né, cara? E para mim também, né, como músico buscando conhecimento, poxa, por que não, né? Tô fazendo isso agora, como eu disse, nas minhas aulas de piano, né, como professor. Então, só vai, cara, só vai. Que perdure, que volte, né, claro, toda a questão, né, do tato, de tudo que a gente falou. Mas, com certeza, isso vai fazer parte da minha vida para sempre agora. Não tenho dúvida. E uma coisa, assim, pegando o gancho aí, cara, é como a gente percebe que a gente tinha várias formas de fazer as coisas, só que a gente não fazia porque a gente não precisava, na verdade. Se for analisar, eu mesmo, né, o Maicon ali, o negócio do meu Note lá e não sei o que, eu tenho 2 monitores parados aqui, né, cara, LCD, que eu posso usar, né, lembra daquele papo que a gente teve lá? Sim. E, tipo, agora quando eu tô precisando ter um negócio, tipo, antes, quando a gente tava tocando direto na estrada e coisa assim, porque a gente, graças a Deus, né, enfim, a gente sempre, quando a gente podia, a gente tava sempre tocando, né, e eu com meus alunos presenciais, né, porque com a questão online caiu pela metade, praticamente, a procura, né, então a gente acaba não se preocupando, às vezes, com detalhes, né, de tu ter essa questão de organização, essa coisa online mesmo, de usar as plataformas, né, cara, de saber usar, de saber planejar e tudo. Então, quando chega num ponto que a única forma de fazer as coisas é essa, tu acaba aprendendo que quando as coisas voltarem, tu vai seguir, na verdade, fazendo muitas coisas. É daqui para mais. Mesmo porque tu não precisava fazer, né, quando tu estava presencial. Ou seja, é uma evolução, né? No final das contas, essas coisas, elas acontecem para o cara aprender e evoluir, né, cara? Tudo bem, é ruim, é chato, é uma situação, né, cara, muito ruim, mas a gente tem que tirar coisas boas, né? É clichê, mas é verdade, né? Não seria clichê se não fosse verdade. Eu acho que quase com 100% aqui, a gente só tá aqui hoje, nós 3, eu conhecendo, tendo o prazer de conhecer o Maicon aí, cara, por causa disso. Se a gente, como tu falou, João, é quase certo que a gente já tá na estrada, sexta-feira à noite a gente já tá em algum canto. Sabe? Exato. Então, uma nova amizade, né, cara? Conhecer um cara aí. Ô, Rodrigão, eu acho que a gente tá bem aí na nossa conversa. Como eu falei, a gente tem bastante coisa pra conversar, né? E com certeza tu vai voltar outras vezes aqui, a gente vai ter mais papos assim. E eu agradeço eu e o João agradecemos aqui, o Fallen Pepperoni agradece muito a tua presença. Foi um enorme prazer te conhecer.
E a gente vai manter contatos aí com certeza. E eu espero que tu acompanhe a gente lá também, porque a gente vai ter muita coisa legal. Já vamos deixar aí pra galera que vai assistir. Esse papo já foi maneiro pra caramba. E é claro que fica coisas pra gente falar. Com certeza fica coisas. E pra encerrar esse nosso podcast, se o João não tiver nada pra falar, se o João tiver, fale. Eu vou deixar o Rodrigão deixar uma mensagem aí do que ele espera, né? O que ele espera aí daqui pra diante. Bom, se o João não tiver nada pra falar, fica com o Rodrigo. Antes do Digo falar, então, também deixo aqui meu agradecimento, cara. Pô, o Digo é um irmão meu aí, né, cara? A gente passou por tanta coisa junto, né? Então, é um grande privilégio mesmo ter esse papo, cara. E até recentemente a gente tá mais próximo ainda, né, do que nunca. Ironicamente, a gente não tá na estrada tocando, mas o laço de amizade, né, só cresce. Então, é realmente um privilégio bater esse papo com esse cara aí, que é um grande profissional, grande professor, grande músico. E, enfim, manda bala aí, Digo, é isso aí. Obrigadão mesmo, cara. Demais, João. Massa. Valeu, Marco. Cara, então, a esperança, como sempre, a última que morre, né, é de que as coisas melhorem. Tranquila, salvo, assim, pelo menos, né, cara, no meio de toda essa loucura que a gente tá passando, né, enfim, né. Cara, eu quero ter o prazer de te conhecer pessoalmente, né, agora, uma amizade que se firma aí. Quero a esperança de continuar fazendo um grande trabalho com o João, como a gente vinha fazendo. Né, e a gente conhecia muita galera massa, né, cara, quando a gente estava na estrada, assim, e tal, né, então que isso volte a acontecer, né, e como eu disse antes, né, as aulas agora online vão fazer parte da vida aí. Cara, acho que é isso, não sei se tenho muito mais a dizer para contribuir aí, mas acho que é isso aí. Te agradece, muito obrigado, e até logo. Certo. Valeu, galera.